Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai dissecar um conteúdo que é literalmente fundamental para o sucesso de qualquer projeto social. Vamos nos aprofundar na aula 05, Missão, Visão e Propósito Institucional, que é parte integrante daquele curso excelente, o que é o terceiro setor na prática. E tudo isso construído sob a coordenação acadêmica impecável da professora Maria Eduarda Torres. Antes da gente mergulhar de cabeça nessa explicação, fica aqui aquele convite super importante. Inscrevam-se agora mesmo no canal da Academia do Terceiro Setor. Assim, ninguém perde as próximas análises que ajudam a transformar toda essa teoria em impacto real. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa crucial. Existe uma diferença simplesmente abissal entre possuir uma estrutura e ter, de fato, uma identidade. Pensem nisso como a relação entre um esqueleto e uma alma. A gente vê muitas instituições por aí com um CNPJ ativo, um estatuto super bem redigido, uma diretoria formada e até redes sociais ativas. Mas, gente, isso é só o esqueleto, sabe? É só a parte burocrática e física da coisa. Sem uma identidade institucional clara, falta a alma da organização. E quando falta essa identidade, as bases que sustentam o crescimento desmoronam. Hoje, a nossa rota vai ser super direta e estruturada. Vamos passar primeiro pelo problema da falta de identidade. Depois, a gente entra na bússola estratégica e nos seus 3 grandes pilares: missão, visão e propósito. Por fim, vamos entender como tudo isso se amarra para construir coerência e confiança institucional. Então, começando logo pelo nosso primeiro tópico, o problema da identidade, o grande obstáculo inicial. É super comum a gente observar projetos nascendo de um lugar de muita emoção, né? Um desejo gigante de ajudar o próximo, mas que infelizmente pecam completamente na clareza. E o contraste é forte. De um lado temos o tal do esqueleto burocrático, do outro a dura realidade de uma identidade ausente. Tentar abraçar o mundo e ser tudo para todos só resulta em uma comunicação genérica e numa total falta de foco. O curioso e preocupante é que projetos sem um nicho bem definido chegam a perder quase todo o seu potencial de captação de recursos logo nos primeiros anos. Sem identidade clara, é impossível construir autoridade. E as consequências dessa falta de foco não demoram a aparecer. A desorganização toma conta, o rumo se perde fácil diante de qualquer novidade e a comunicação confusa acaba afastando quem poderia apoiar a causa. O que acontece na prática? Uma dificuldade extrema de captar recursos e um desgaste interno absurdo. A equipe fica exausta. A falta de identidade vai minando as forças da instituição de dentro para fora. E é exatamente para curar isso que a gente entra na segunda parte da nossa análise, a bússola estratégica institucional. A solução para esse caos não é ficar apagando incêndio, mas sim usar a bússola estratégica. E olha, vamos desmistificar uma coisa aqui e agora. Missão, visão e propósito não são frases bonitas para emoldurar e colocar na recepção. Nada disso. A bússola estratégica é a estrutura orientadora definitiva. Ela atua como um filtro rigoroso para cada decisão. Ela dita a direção, molda a cultura da equipe, estabelece como a organização se posiciona para a sociedade e organiza as prioridades. É exatamente isso que tira a instituição daquele eterno estado de improviso e a coloca na rota de um crescimento sólido. O que nos leva ao primeiro elemento dessa bússola e à nossa terceira seção. Missão, o coração operacional. A missão funciona literalmente como um motor que faz o trabalho diário acontecer. Para definir uma missão que seja realmente forte, é preciso responder com muita franqueza a uma pergunta: por que a instituição existe? Qual é a transformação real, palpável e mensurável que ela quer causar no mundo? É para alfabetizar crianças? Apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade? Proteger a vida marinha? A missão tem que delimitar esse território sem deixar margem para dúvidas. A ânsia de resolver todos os problemas do mundo gera um erro clássico. Pensem em uma missão como transformar o mundo através do amor. Olha, é lindo, pode arrancar aplausos, mas é extremamente vago, abstrato. Não diz qual é o problema social que está sendo resolvido. Agora, vejam um antídoto para isso. Promover educação e desenvolvimento humano para crianças em situação de vulnerabilidade social. A diferença tática é gritante, não é? Aqui tem foco, tem delimitação de público e é essa clareza estratégica que constrói a autoridade instantânea no terceiro setor. Avançando um pouco mais, chegamos ao ponto 4, visão, a nossa direção de crescimento. Se a missão é hoje, a rotina operacional, a visão joga o nosso olhar lá para frente. Ela responde à pergunta onde a instituição deseja chegar. É sobre o futuro que se quer construir. A visão é 100% ligada à estratégia de expansão. Quando a organização não tem essa resposta na ponta da língua,
ela acaba sobrevivendo só no curto prazo, virando refém do imediatismo e perdendo totalmente a atração para crescer de forma sustentável. Mas atenção, a visão não pode ser um delírio. Visões realmente maduras unem 4 pecinhas fundamentais: o propósito, o sonho, a estratégia e a realidade operacional. É preciso ancorar aquela ambição gigantesca na capacidade real de execução da equipe. O sonho precisa voar alto, claro, mas inegavelmente com os pés bem fincados no chão. E aí chegamos no 5º pilar, que é onde a mágica acontece. Propósito. A conexão emocional. Diferente da missão e da visão, o propósito vai muito além de qualquer documento formal. A pergunta central aqui é muito profunda. Qual é a razão maior da existência? O propósito é aquela âncora absoluta que amarra a identidade, os valores, o impacto e o significado mais íntimo do trabalho. É, no fim das contas, a resposta do porquê todo esse esforço hercúleo vale a pena. Tem uma verdade irrefutável sobre o terceiro setor. As pessoas permanecem porque elas acreditam na causa. O engajamento verdadeiro aqui não vem de salários exorbitantes ou status social. Um propósito inabalável é o que cria aquele senso de pertencimento incrível, que vira combustível para manter voluntários, equipes e mantenedores sempre ao lado do projeto. E tudo isso nos conduz à nossa 6ª e última sessão: coerência institucional e confiança. É neste momento que a teoria cruza com a prática para gerar algo que não tem preço. Esta citação da aula original diz tudo. No terceiro setor, confiança é patrimônio. Não adianta ter um discurso maravilhoso se a prática do dia a dia da instituição desmente tudo. A incoerência acaba com a credibilidade num piscar de olhos. O discurso, o comportamento e a cultura precisam andar super alinhados. Construir esse patrimônio imenso que é a confiança passa por 4 etapas. Tudo nasce do propósito, que é a intenção pura. Só que essa intenção precisa obrigatoriamente ser filtrada pela gestão e pela estratégia. Propósito sem organização vira caos rapidinho. Quando a gente alinha a força dessa emoção com ferramentas de gestão, aí sim garantimos a continuidade e o impacto em grande escala. Para amarrar tudo, esse checklist de clareza é o grande filtro. Uma instituição forte sabe de cor quem ela é, por que existe, o que ela defende, quem ela impacta, qual a transformação exata que ela busca e para onde ela vai crescer. Ter essas respostas na ponta da língua não só muda a forma como o público enxerga a organização, como também é o que garante a sobrevivência no longo prazo. E para encerrar essa explicação, fica aqui a nossa grande provocação final. Intenção precisa virar estrutura. Não basta só o desejo de mudar o mundo. A gente tem que construir os alicerces para fazer isso acontecer de verdade. E o próximo passo natural para deixar essa estrutura ainda mais firme é falar de governança, que, por sinal, será o tema da nossa próxima análise sobre governança e organização institucional. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa explicação até aqui. E claro, não deixe de se inscrever no canal Academia do Terceiro Setor para continuarem evoluindo as práticas sociais de vocês. Até a próxima!